Quem gostar fica maluco. Brinca, Vera, não esquece a camisinha. Se protege dela. Quem gostar fica maluco. Brinca, Vera, não esquece a camisinha. Se protege dela porque a AIDS, o suturo de... Estamos aqui com um professor de ciências, o João, e ele vai falar um pouquinho o que você acha do HIV e da AIDS. Bom, o HIV ele é o chamado vírus da imunodeficiência humana, é o vírus que causa a doença conhecida como AIDS. É um vírus que já está em circulação na população há vários anos e causou um grande número de mortes. Hoje em dia não causa tanta morte quanto causava antigamente, mas ainda é um grave problema de saúde na nossa sociedade. É terrível, né? Porque eu tenho tinha uma irmã que morreu de AIDS. Você já ouviu falar de muitas pessoas aqui da comunidade que têm esse vírus? Muitos não, porque aqui é um bairro que, graças a Deus, até hoje, né, o índice de AIDS ainda não veio forte para cá, mas eu conheço de 1 a 2 unidades de pessoas. Um amigo meu que morreu, morava ali, naquela casinha ali. Conhecer, não, mas tive uma irmã que morreu com AIDS. Nós estamos no posto de saúde de Santa Cruz, que é o Lincoln de Freitas Filho. Aqui o programa do HIV/AIDS, aqui nesta unidade de saúde, a gente recebe e já tem cadastrado conosco 1.500 pacientes. Mas, assim, se você me perguntar qual é a porcentagem, a prevalência, a gente não tem dados de número assim, específico da Zona Oeste, por exemplo, da zona de Santa Cruz ou Sepetiba. Sabemos que no Brasil inteiro, cerca de 1% da população, em torno de 600 mil pessoas estão infectadas pelo HIV. Os pacientes daqui de Palmares que apresentam DST ou até mesmo HIV são pouquíssimos, vêm muitos moradores de fora. Eu acredito que isso deve estar acontecendo com os próprios moradores daqui. Eles não devam estar fazendo exame aqui, eles devem fazer em outra unidade por causa do preconceito. Então, quer dizer, mesmo assim, o nosso posto é muito pequeno, é muito baixa mesmo. Como a pessoa pode saber que tem o vírus do HIV? O ideal a pessoa teria que fazer o teste. Existe um teste específico e aí para saber se a pessoa tem HIV ou não, ela tem que coletar material, sangue, e a gente vai fazer um teste para saber se deu positivo ou negativo. Aí esse teste é um teste específico para o HIV. Muitas pessoas pensam que quando eu vou fazer um exame de sangue, por exemplo, um hemograma, as pessoas pensam assim, olha, por esse exame dá para saber se tem HIV? Não, não dá. O que tem que fazer é o teste específico para o HIV, que se chama anti-HIV. Esse teste, hoje em dia, tem na rede pública o teste rápido, que é feito no mesmo dia. E a portaria atual, eles relatam o seguinte, se a pessoa fizer 2 testes, mas com coletas de sangue diferentes, pode ser no mesmo dia, mas coletou 2 vezes diferentes, com 2 técnicas diferentes do teste rápido, tendo os 2 testes positivos, a gente já confirma a infecção pelo HIV. Quais são os sinais que se manifestam nos indivíduos infectados pelo HIV? Isso vai variar de pessoa para pessoa, porque assim, se eu tenho, vamos pensar que eu tenho mais ou menos 10 pacientes. 10 pacientes não vão descobrir ou ter sintomas do vírus igualzinho. Eles não vão ter as mesmas coisas. Cada pessoa vai apresentar sintomas diferentes. Tem gente que vai apresentar, por exemplo, emagrecimento, febre, de forma assim por um tempo prolongado, durante meses. Vai emagrecendo, tendo febre, anemia, podem aparecer linfonodos, que a gente chama de adenomegalias, popularmente conhecido como as ínguas, né? E aí, dessa forma, a gente desconfia e acaba realizando o teste. Tem gente que tem diarreia, a gente desconfia e faz o teste. Tem gente que faz herpes zoster, tem gente que faz pneumonia, tem gente que faz problemas no sistema nervoso central, ou seja, perde o nível de consciência, enfim. São diferentes sintomas. E tem gente que não tem sintoma nenhum e simplesmente vem realizar o teste e acaba descobrindo. Tem muita gente que só vai ver no final, quando de repente já está magro, seco, já está com uma tuberculose, porque o sintoma, o negócio da HIV, às vezes a pessoa começa com a tosse, emagrecer, e ficar toda vez ficar resfriada, até de repente parecer uma pneumonia. Então, ali naquela pneumonia, que eu fiz esse exame PPD,
que é um exame para ver se a pessoa tem o bacilo da tuberculose. Eu já fiz várias vezes e não acusou, tá entendendo, tá? Então, eu me sinto muito bem, tá? Eu só peço a todos vocês que vocês tenham o máximo cuidado, que não é só para mim que veio acontecer isso. Tem muitos rapazes que estão tendo relação com a moça, por exemplo, eles têm relações, mas antes de retirar, por exemplo, durante a relação, quando eles não retiram o pênis de dentro da vagina da mulher, o preservativo pode ficar preso lá dentro. E aí acaba, na hora quando ele retira o pênis, a camisinha ficou. E aí fica com, por exemplo, a secreção genital lá dentro também. Então isso, as pessoas falam, eu usei camisinha, mas acabou adquirindo infecção. Então assim, é porque tem que saber usar, tem que saber colocar. É a melhor maneira de se prevenir o HIV. A infecção pelo HIV, ela, há muitos anos atrás, que não tinham a presença a gente não tinha os remédios antirretrovirais, então ter o HIV, a doença AIDS, assustava muito porque as pessoas morriam rápido. Hoje, nós temos, no Brasil já se distribuem 18 medicamentos antirretrovirais, já estão sendo distribuídos. Então, assim, existe todo um tratamento, existe um acompanhamento médico importante que tem que ser seguido. Não é fácil fazer o tratamento, é difícil. Exige uma equipe médica de profissionais com enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos. É todo um acolhimento para esse paciente, mas quem seguir o tratamento direitinho consegue viver por muitos e muitos anos. A sobrevida da pessoa que tem o HIV e que toma remédio corretamente, faz o tratamento corretamente, já se aproxima de uma pessoa, de uma sobrevida de uma pessoa que não tem. Então, assim, eu aconselho, não tenha... A pessoa que descobrir o HIV, não se apavore, não fique desesperada, venha com calma conversar conosco. A gente está aqui para acolher, orientar, aconselhar, e dá para viver, sim, tomando a medicação corretamente. Se teve uma relação sexual sem preservativo e ganhou a dúvida, venha fazer o teste, não tenha medo. Como é feito o exame de HIV aqui no posto de saúde? Nós não temos um fluxo assim, de exame, que a pessoa chega aqui, eu vou fazer exame. Geralmente o exame ele vem acompanhado de um pedido médico. O paciente foi ao médico e ele solicitou esse exame. Então o que acontece? Esse exame ele é colhido como qualquer outro exame de sangue, no setor de laboratório da gente aqui. A pessoa tem que trazer identidade, trazer todos os seus dados, faz lá com um profissional. Nisso a pessoa tem que sempre lembrar que é mantido sigilo de todo profissional que está colhendo o exame, do médico. E esse resultado do exame, quando chega para a gente, ele chega lacrado. Só esse médico que pediu é que pode abrir esse resultado e pode requisitar a presença do paciente para que ele possa aconselhar. Você acha que tem pessoas aqui na comunidade que são preconceituosas? O ser humano em si já é preconceituoso, né, em si, por ele próprio, né? Mas isso aí é uma barreira que aos pouquinhos está acabando. Não, pelo menos na rua aqui que eu moro, já comentei, já conversei até a respeito disso com algumas senhoras, colegas meus, mas nunca demonstraram nenhum preconceito, não. Não só em comunidade, o preconceito já começa vindo de dentro de casa. O HIV, ele não tem preconceito de nada. Ele geralmente, e para eu ser bem radical, geralmente o HIV, hoje em dia, ele está pegando pessoas mais careta. As pessoas que se julgam aquelas que nunca vão pegar, que estão imunes a isso. Por quê? Essas pessoas acabam não se prevenindo. Só você ter uma ideia, uma pessoa promíscua, antigamente dizia que a AIDS era do promíscuo. Uma pessoa promíscua que usa camisinha está se prevenindo mais de AIDS do que um crente que, de repente, tem seu esposo e não sabe da vida, e nesse processo pode ter uma traição, uma pulada de cerca. Então, nenhum arquétipo, nenhuma filosofia, nada disso é prevenção. A prevenção mesmo se baseia mesmo em usar camisinha. Você acha que dá para viver com uma pessoa que tem o vírus, que tem a doença, que dá para conviver assim com pessoas? Com certeza, quem conhece e procurou estudar um pouco, saber a respeito da doença, vai saber como que ela é transmitida. Então, quer dizer, dá para conviver com a pessoa. É só saber estudar um pouco, se aprofundar, né? Eu vivi com a minha irmã, nunca tive preconceito. Hoje eu sou saudável e ela foi embora. Muito obrigada, tá? A AIDS ela não é transmitida pelo ar, não é transmitida por um aperto de mão, um beijo. Há casais que podem conviver com a AIDS dentro de casa. O problema da AIDS é a questão da relação sexual, e para isso que nós temos que ter exatamente métodos de
de proteção, né, que seriam os preservativos. Tirando isso, eu acho que dá para se conviver tranquilamente com uma pessoa com AIDS. Não vejo motivo algum para esse preconceito que existe. Tranquilo. Só saber se preservar, né? O negócio é sério mesmo, é osso duro de roer. É por isso que eu fiz essa canção, para muitas pessoas se ligar que a coisa é fora de sério. Mas a vida é tão gostosa, foi papai e mamãe que fez. Não brinque com coisa séria, não seja o bola da vez. Quem gostar fica maluco, brinca Vera, não esquece a camisinha, se protege dela. Quem gostar fica maluco, brinca Vera, não esquece a camisinha, se protege dela, porque a AIDS, o suturo de roer. Se você pegar o vírus, é difícil de viver, de viver. A AIDS, o suturo de roer. Se você pegar o vírus, é difícil de viver.